Qual a definição de pecado? Qual foi o primeiro pecado? Deus odeia o pecado? O pecado é descrito na Bíblia como transgressão à lei de Deus. Isso está em 1 João 3:4. E rebelião contra Deus. Deuteronômio 9:7, Josué 1:18. O pecado teve seu começo com Lúcifer, a estrela brilhante, o filho da manhã, o mais belo e poderoso dos anjos. Não satisfeito de ser tudo isso, ele desejou ser o Deus Altíssimo, e esta foi a sua queda e o começo do pecado. Isso está em Isaías 14:12-15. Renomeado Satanás, ele trouxe o pecado à raça humana no jardim do Éden, onde ele tentou Adão e Eva com a mesma fascinação: sereis como Deus. Gênesis 3 descreve a rebelião de Adão e Eva contra Deus e contra os seus mandamentos. Desde esse tempo, o pecado tem sido passado através de todas as gerações da espécie humana, e nós, descendentes de Adão, herdamos dele o pecado. Romanos 5:12 nos diz que através de Adão o pecado entrou no mundo, e assim a morte veio a todos os homens, porque o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6:23. Através de Adão, a inclinação inerente ao pecado entrou na raça humana, e os seres humanos se tornaram pecadores por natureza. Quando Adão pecou, sua natureza interior foi transformada por seu pecado de rebelião, trazendo a ele morte espiritual e depravação, que seriam passadas a todos os seus descendentes. Os seres humanos se tornaram pecadores não porque tenham pecado, mas pecaram porque já eram pecadores. Essa é a condição conhecida como pecado herdado. Assim como herdamos características físicas de nossos pais, herdamos nossas naturezas pecaminosas de Adão. O rei Davi lamentou sua condição de natureza humana decaída em Salmos 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Um outro tipo de pecado é conhecido como pecado imputado, usado em circunstâncias financeiras e legais. A palavra grega traduzida como imputado significa tomar algo que pertence a alguém e creditar em conta de outro. Antes de ser dada a lei de Moisés, o pecado não era imputado ao homem, mesmo sendo os homens já pecadores por causa do pecado herdado. Depois de a lei ter sido dada, os pecados cometidos em violação à lei foram imputados, creditados a eles. Isso está em Romanos 5:13. Mesmo antes que as transgressões à lei fossem imputadas aos homens, a pena máxima para o pecado, a morte, continuava a reinar. Isso está em Romanos 5:14. Todos os humanos, de Adão a Moisés, foram sujeitos à morte, não por causa de seus atos pecaminosos contra a lei mosaica, que eles ainda não tinham, mas por causa da sua própria natureza pecaminosa que havia sido herdada. Depois de Moisés, os humanos foram sujeitos à morte, tanto por causa do pecado herdado de Adão, como pelo pecado imputado por violar as leis de Deus. Deus usou o princípio da imputação para o benefício da humanidade quando ele imputou o pecado dos crentes a Jesus Cristo, que pagou a pena por esses pecados, morte na cruz. Imputando nossos pecados a Jesus, Deus o tratou como se ele fosse um pecador, apesar de não ser. E ele o fez morrer pelos pecados de todos que algum dia nele crescem. É importante compreender que o pecado foi a ele imputado,
mas ele não o herdou de Adão. Ele carregou a pena pelo pecado, mas ele nunca se tornou um pecador. Sua natureza pura e perfeita foi intocada pelo pecado. Ele foi tratado como se ele fosse culpado por todos os pecados algum dia cometidos por todos que nele crescem, apesar de não ter cometido nenhum. Em troca, Deus imputou a justiça de Cristo aos crentes e creditou nossa conta com sua justiça, da mesma forma como creditou nossos pecados em sua conta. Isso está em 2 Coríntios 5:21. Pecado pessoal é aquele que é cometido todos os dias por cada ser humano. Por termos herdado uma natureza pecaminosa de Adão, nós cometemos pecados individuais e pessoais. Tudo, desde mentiras supostamente inocentes até assassinatos. Aqueles que não colocaram a sua fé em Jesus Cristo devem pagar a pena por esses pecados pessoais, assim como pelos pecados herdados e imputados. Entretanto, os crentes foram libertos da eterna pena do pecado, inferno e morte espiritual. Agora podemos escolher se vamos ou não cometer pecados pessoais, pois temos o poder de resistir ao pecado através do Espírito Santo que habita em nós, nos santificando e nos mostrando nossos pecados quando os cometemos. Isso está em Romanos 8, de 9 a 11. Uma vez que confessarmos nossos pecados pessoais a Deus e pedirmos por eles perdão, somos restaurados à perfeita comunhão com Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1:9. O pecado herdado, imputado e pessoal, todos esses já foram crucificados na cruz de Jesus. E agora, em quem Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso está em Efésios 1:7.